Ricardo, no último bloco nós estávamos falando sobre os livros de autoajuda. Eu queria saber a tua opinião sobre um best-seller do mundo corporativo, O Arte da Guerra, que dá-se a autoria dele ao general Sun Tzu. Qual a tua opinião sobre esse livro? Você acredita que ele pode ajudar alguma organização? Deve ser muito problemático trabalhar para um chefe que vê tudo como se fosse uma metáfora, uma analogia com a guerra. O que ocorre é que aquele é um livro escrito há mais de 2.000 anos atrás, numa época em que a humanidade toda seguia como se fosse o único modelo organizacional, o modelo militar, o modelo militarista, o modelo burocrático. E o que acontece é que a humanidade mudou bastante de lá para cá e, felizmente, nós fizemos bastante progresso do ponto de vista de entender a diversidade e ter respeito e tolerância uns pelos outros, apesar dos percalços que possam ter acontecido ao longo da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E o que está acontecendo hoje em dia é que, com a interdependência criada nessa globalização, nós estamos percebendo que a necessidade de colaborar e de trabalhar de forma cooperativa é uma maneira muito mais produtiva do que simplesmente a metáfora do mim Tarzan, você Jane, toma lá, dá cá. A arte da guerra, eu diria que em algumas guerras, e a arte da guerra, acaba legitimando uma forma de ver, de dirigir a organização que eu chamo de o executivo ninja, quer dizer, o macho alfa no comando. E eu acho que isso é problemático. Numa organização como essa, vai ser difícil você atrair talentos criativos, porque talentos criativos têm horror a trabalhar sob o chicote. Eles estão em busca, antes de mais nada, da sua realização e não de um emprego seguro em que você tem que vender a alma baratinho ao diabo e suportar um tirano. Então, eu diria que começa a chegar um tempo em que uma parte dos chefes, uma parte dos líderes, tem que perceber urgentemente que um título como esse, Arte da Guerra, tem uma semelhança muito grande com outros títulos que nós já aprendemos a olhar com uma forma bastante desconfiada, como é o Minha Luta, do Adolf Hitler, como é o Livro Vermelho do Pensamento do Presidente Mao, que são livros, em essência, fascistas. E eu diria que, provavelmente, em anos à frente, a humanidade vai ter uma outra perspectiva e vai entender que o Arte da Guerra é uma arrematada besteira. E, Ricardo, eu li num recente artigo teu que você fez uma analogia muito interessante com o jogo de xadrez. Você afirma que o nosso passado, essa era que está terminando, teria a ver com o jogo de xadrez tradicional, onde todos os movimentos das peças são decididos pela pessoa que está jogando, pelo líder, não pelo líder, pelo chefe, pela pessoa que domina. E o jogo do xadrez do Harry Potter. O Harry Potter, as peças têm uma certa dependência, não é muito previsível. Eu queria que você explicasse melhor essa situação, qual é essa analogia dos jogos de xadrez. Eu gosto de usar essa analogia do xadrez de bruxo versus o xadrez tradicional, porque são duas mentalidades diferentes. A mentalidade do xadrez tradicional é que você tem dois oponentes e para um ganhar, o outro tem que perder. E você manipula a bel prazer as peças. E as regras são muito bem determinadas. Para o mundo novo que a gente está entrando, a gente tem algo muito mais parecido com o xadrez do Harry Potter. Quem assistiu o primeiro filme vai ver que o xadrez de bruxo, as regras vão se fazendo na medida em que as pessoas jogam. Na verdade, as pedras brancas, por exemplo, as peças têm vida própria. Uma peça branca pode dizer assim, olha, eu estou achando muito mais interessante, eu tenho muito mais a ganhar se eu jogar com as pretas do que continuar jogando com as brancas. Na verdade, o jogo termina com uma espécie de concertação com C, né, sobre nós temos que ganhar junto. Ou seja, é impossível você estabelecer, como no xadrez tradicional, de que um ganha, o outro tem que perder. Então é um novo tipo de jogo colaborativo em que tem que se formar um consenso.
Ricardo, para encerrar, eu queria que você comentasse sobre o seu roadshow. Eu sei que você está lançando o teu livro em mais de 100 cidades brasileiras. Eu queria saber como é para um autor brasileiro ter um empreendimento desse tamanho para lançar um livro. Olha, o meu primeiro livro foi lançado em 2007 na Editora Campos. E eu agora estou voltando esse livro, eu lancei outros 2 fora de lá, e agora estou voltando a Campos e nós fizemos um pacto de efetivamente trabalhar esse livro numa perspectiva mais agressiva, no sentido de levar essas ideias que estão dentro do livro mais próximo das pessoas. E levar o tempo de pensar fora da caixa até as cidades através de papos, em escolas de negócio, em escolas de governo, estão nascendo as escolas de governo, é uma coisa que a gente necessita profundamente, nas empresas, em eventos, em talk shows, faz com que diminua a barreira entre o livro e uma conversa sobre as coisas que estão no livro. Então eu estou realmente empenhado e pretendo, até o final desse segundo semestre, tá passando a marca de 100 cidades brasileiras, onde eu vou estar levando as ideias, que eu diria, subversivas desse livro, de que a gente tem que começar a parar com essa história de mais do mesmo. Para resolver esses desafios que a gente tem pela frente, é tempo de pensar fora da caixa. Ótimo. Ricardo, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado por aceitar nosso convite, estar hoje conosco aqui no programa Gestão Eficaz. Muito obrigado. É um prazer voltar a Curitiba. É uma cidade em que eu tive a oportunidade de vir várias vezes seguidas, quando eu trabalhei como consultor para as Nações Unidas. As Nações Unidas têm um apreço todo especial pela cidade de Curitiba, que ao longo dos anos 90 foi capaz de trazer diversas inovações que hoje estão sendo reproduzidas em várias partes do mundo. Nós vamos para um rápido intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, eu volto já já.